Oi, gente! Essa aula sobre composição de fotografia, ela vai ser bem curtinha, tá, gente? Porque eu sempre acredito assim, o que é uma composição fotográfica, né? É claro que você pode tudo na realidade. Se você tá afim de cortar a cabeça, corta a cabeça. Mas tem que ter um porquê, certo? Tudo que a gente conversa e produz numa foto, o que a gente quer passar para o nosso espectador, para o nosso público-alvo ou nosso público geral, a gente tem que transmitir uma mensagem, certo? Então, se eu faço alguma coisa, eu tenho que ter a resposta do porquê eu faço essa coisa. Eu não posso simplesmente sair cortando pé, cabeça, ombro, articulações, sem saber o porquê. Agora, se tiver um porquê, beleza, galera, manda ver e corta tudo. Corta, certo? Só que eu quero agora conversar com vocês o que nós temos mais ou menos institucionalizado, não que seja regra. Hoje não existe regra para quase nada. Algumas coisas sociais nós temos regras ainda, né? Mas para a imaginação e para a arte nunca teve regra. É claro que já teve regras de composições, na pintura, esquadramento, medidas, até hoje tem. Nós temos as figuras abstratas, que talvez tenham regras para quem as faz, mas para quem as vê, não. Às vezes pode não simbolizar isso que elas pensam, todo mundo pensa, né? No momento geral da coisa. Então nós vamos falar sobre composição da fotografia, tá? A gente precisa encaixar peças que transmitam uma mensagem para o espectador, certo? Quando for fazer uma fotografia. Eu não digo para vocês que seja uma fotografia, por exemplo, de um ensaio fotográfico. Pode ter história, sim. Por exemplo, eu quero fotografar. Vamos dar um exemplo assim, tá? Uma noiva e noivo que estão se beijando aqui. E um pouco mais atrás, nós temos uma cena em que os pais da noiva estão chorando de alegria, certo? Se eu usar uma abertura 2.8 e focar nos noivos, eu não pego os pais lá atrás chorando, certo? Eu não conto uma história no meu enquadramento. Se eu quero enquadrar só os noivos, ok, essa é uma história. Agora, se eu quero enquadrar tanto os noivos quanto os pais da noiva, no caso, com aquela cena que está produzindo, o que eu tenho que fazer com a minha abertura? Eu tenho que puxar para 8, 11, 16, para ter uma profundidade de campo na cena maior. Aí eu estou fazendo uma composição onde eu conto uma determinada cena, uma determinada história, um determinado take, ok? Então isso que vocês precisam entender. Por isso que quando a gente diz que a gente sai do automático, a gente sai para fotografar histórias, fotografar aquilo que a gente está pensando na cena, não de qualquer jeito. Ah não, vou fotografar tudo com 1.8, 1.4 e o resto que se ferre e deixo lá a velocidade lá em cima, ok? Se é esse o seu significado, a sua fotografia, desfocar o fundo, ok? Mas se tu não quer desfocar o fundo, você quer fazer alguma coisa diferente, você quer contar uma história a mais, que tem atrás daquilo que tem do seu personagem principal, por exemplo, você tem que saber que você precisa fechar a abertura, diminuir a velocidade e aumentar o ISO, talvez, né? Por isso que o casamento de abertura, velocidade e ISO, esses três, um casal de trio, ele precisa estar bem organizado e bem composto na nossa mente. Por um momento que a gente sabe bem o que é uma abertura, o que é uma velocidade, um ISO, quando tiver no sangue, na veia, quando você chegar numa cena e observá-la, você vai saber o que usar e como fotografar. Isso é o mais importante da composição, saber usar o recurso da câmera na hora certa, na maneira certa, certo? Aí depois, claro, vem a imaginação e vem também aquilo que eu acho mais importante, o que o cérebro e os olhos veem, que eu vou explicar para vocês. A gente tem também uma coisa que é bem interessante, que se chama em fotografia ponto de fuga, que seriam duas linhas paralelas ao longe, formando um triângulo.
Sempre que a gente tiver, por exemplo, em uma fotografia, linhas, tá? Linhas, por exemplo, uma estrada ou edifícios, linhas, a gente sempre vai ter que fotografar essas linhas um pouco retas, porque elas compõem o nosso olhar, o nosso cérebro vai acompanhar essas linhas e lá no centro dessas linhas vai ter o ponto de fuga. É onde o nosso cérebro vai buscar o principal motivo. Então isso está subconscientemente, isso a gente tem que saber, que linhas paralelas, tanto de cima, horizontais, verticais, em forma de triângulo, ela sempre vai fazer que seu cérebro viaje por elas. Sempre quando a gente for olhar uma fotografia, a gente não percebe, mas a gente olha ela da esquerda para a direita. O olhar humano faz isso aqui. Acontece. A gente precisa prestar atenção em tudo que está à nossa esquerda na nossa foto. Não esqueçam disso, certo? Mais uma coisa que eu quero ver, isso aqui eu já falei, o ponto de fuga. Agora isso é muito importante. Nós e nossos olhos. Tem na apostila de vocês aqui, tá, gente? Depois a gente tem outros assuntos, mas deixa eu terminar essa parte de composição aqui. Quando há uma linha, não importa como eu falei, vertical, horizontal, diagonal, nós a seguimos com o olhar. Por isso que é muito importante, por exemplo, vocês estão fotografando aqui, né? Eu estou aqui na frente do quadro, por exemplo, né? Se tem uma linha que tem aqui atrás, eu vou fotografar a tia Paty aqui dando aula, certo? Eu tenho que deixar esse quadro reto. Então, eu preciso arrumar a minha câmera para que ela não fique tão torta, senão o quadro vai ficar do lado assim e a tia Paty vai ficar voando assim. Então, precisamos ter firmeza de descobrir a linha do horizonte. Imaginemos que estamos dentro do carro fotografando a praia lá, galera. Ok, vou tirar uma foto. Só que aí eu tava numa curva. O que acontece? A minha praia vai ficar torta. É claro que eu posso arrumar no meu Photoshop, no meu Lightroom, essas torturas, né? O problema é o seguinte, gente. E se na hora que você tem que arrumar, você corta alguma coisa que estava naquele canto, no canto esquerdo, que é o esquerdo, aonde eu passo meu olho primeiro e subconscientemente, e eu não queria ter apagado, eu vou ter que apagar, porque eu não tenho mais espaço, né? No meu quadro, eu tirei a foto torta, então a gente precisa cuidar dessas coisas também, tá? Quando há sombra numa fotografia, nós vamos nos fixar aonde há luz, certo? Quando não há foco, buscamos aonde está mais nítido. Vamos supor que tem uma fotografia bem desfocada, mas tem uma nitidez em qualquer canto dela. Lá será onde o nosso cérebro, nossos olhos vão olhar. Quando há uma cor, nos fixamos na cor oposta. Por isso que é muito legal a gente baixar lá os vídeos da infância. Qual a cor oposta vermelho? Qual a cor oposta do azul? Tem um triângulo de cores, assim, um triângulo de cores, né, em forma de círculo, na internet, no Google, vê lá cores opostas. Vocês podem... Por que é legal a gente entender de cor nesse sentido assim? Porque quando você for compor uma fotografia, normalmente assim, o pessoal de billboard, de moda, né? Por exemplo, a pessoa vem com uma roupa verdinha, aí quer botar um fundo amarelinho, ou quer fazer uma cor que seja ao contrário da cor a outra. Essa quebra, essa ficção da cor oposta, entendeu? A gente faz essa quebra na hora da fotografia. E isso o nosso cérebro gosta. Acha bom? Bonito, certo? Se nós tivermos, tá, uma repetição de padrão, por exemplo assim, a gente bota um monte de soldadinho de chumbo em pé para fotografar e a gente deixa um só caído, nós vamos olhar para este que está caído, porque quando há repetição de um padrão, buscamos a quebra. Por exemplo assim, para quem fotografa casamento, só um exemplo, né? Colocamos todos os sapatos das madrinhas, vamos dizer que tem bastante madrinhas, e o da noiva a gente coloca no meio.
Só que os da madrinha a gente coloca numa certa posição e o da noiva numa posição totalmente oposta os outros, né? Então o que acontece? O da noiva gera quebra. Nós vamos olhar mais para o sapato da noiva, certo? É isso que a composição, a abertura, velocidade, ISO, tudo isso faz parte da fotografia. Muitas outras coisas, é claro que nós vamos aprender ainda nas aulas que vêm. Pessoal, quando houver seres humanos, iremos nos concentrar neles. Não pode ter um monte de badulaque numa fotografia. Imagine aqui um chinês. Ai, não digo que chinês, não tem nada a ver com o coronavírus, mas imagina um chinês vendendo um monte de badulaque, vendendo... Porque eu me lembro quando eu fui pra Califórnia, né? Então eu fui numa loja que tinha um chinesinho lá. E aí me lembrei também no Brasil, na minha infância, quando vieram muitos imigrantes pra cá e eu era pequena ainda. E eu ia na pracinha ali no centro de São Leopoldo, né? E aí tinha uma chinesinha que vendia um monte de coisa. Até aqueles sorvetinhos assim, de goma, né? E tudo que eu perguntava pra ela, o preço era muito pequeno, ela dizia, baratinho, né? Para não comprar, né? E lá nos Estados Unidos também era a mesma coisa. Eles falavam, né? E vendia várias coisas. Se eu tivesse feito uma foto daquela vovozinha daquela época, ou quando eu fui pra Califórnia, até não tirei foto porque a minha câmera Polaroid que eu comprei lá sumiu justamente nessa loja do chinês, né? Eu fotografaria ele com todo aquele maquinário que ele tinha para vender. Nós nos concentraríamos na figura do ser humano. Bem, então não importa se eu ou você tem coronavírus, se é a China, o Japão, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha. Importa que a gente se una como nação, como planeta Terra, e podemos fazer com que toda essa quarentena sirva de alguma coisa para nós. Que a gente possa pensar que o futuro seja mais harmônico e que ninguém mais passe fome nesse mundo. E que ninguém mais possa viver tão loucamente devido a essa tecnologia. Coisas que são retrô também valem a pena. A única coisa que vai ficar nesse mundo, sobreviver, é o amor. E o legado que eu deixo desse amor para os meus filhos. Eles são a ressurreição. Quando eu morro, eles vêm. E a juventude precisa disso. Precisa de um respaldo que nós possamos ensinar para eles. E é nesses cursos de fotografia, nos cursos que eu vou dar sempre presencialmente, que nós vamos ter isso em mente. Mas vocês precisam estar abertos. Pessoal, não é só aparecer, não é só a nossa figura como abstrata, não é a nossa figura do irreal ou como as pessoas querem que nos vejam. Nós temos que ser o que somos, não o que viemos a ser, mas sim ser, certo? Voltando aqui, se não houver nenhum outro destaque na fotografia, não tem ser humano, não tem coisa nítida, sei lá, nós vamos se focar no centro da imagem, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estejam em casa, aqueles que não podem, então estejam trabalhando por nós. Nós também estamos aqui fazendo o nosso papel para ajudar. E sempre que alguém precisar de alguma coisa, pode me mandar um WhatsApp, uma pergunta, uma dúvida sobre fotografia, sobre qualquer outra coisa também, né? Afinal, todos nós estamos no mesmo barco. Então, pessoal, se ajudem. E nós, aqui do Estúdio Patrícia Zanotto, estamos com vocês. Beijo, até a próxima!